Bora meditar primeiramente aqui o versículo 17, só para a gente adentrar. E diz assim a palavra, 1 Coríntios 7, versículo 17. Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou, e em conformidade com o chamado de Deus. É isso que ordeno que todas as igrejas façam, amém? Cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou. Aqui tem muitos adoradores, amém? Aqui tem muitas pessoas que gostam de ofertar, amém? Aqui tem muitas pessoas que adoram evangelizar. Amém ou não amém? Isso é o ministério de cada um que Deus acrescenta àqueles que Ele confia. Só quem tem um chamado sabe como é. Ser chamado não é apenas ser espectador. Ser chamado e ter o chamado é viver profundamente aquilo que Deus te chamou para fazer. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Vamos para a palavra. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17 ao versículo 24, diz assim. Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou, e em conformidade com o chamado de Deus. É isso que ordeno em todas as igrejas. Deus já deixou ordenado as igrejas. Amém? Deus já deixou ordenado as igrejas. Ele não deixou ordenado a igreja. Ele deixou ordenado as igrejas. Quem lê Bíblia sabe que quando se fala de igreja, não está falando de templo, está falando de pessoas. É você, sou eu, é cada um que aqui está, é aqueles que estão vendo em suas casas. Não vai cair. As igrejas somos nós. E Deus já nos delegou essa condição de prosseguir, vivendo na condição que Ele já nos colocou. Glória a Deus. Tem freio aí? Amém. Versículo 18. Foi alguém chamado sendo já circuncidado? Não se preocupe em desfazer sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se deixe circuncidar. A circuncisão em si não faz o menor sentido e a incircuncisão também não significa nada. O que realmente importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Esses dois versículos, 18 e 19, faz uma migração a T e Novo T. Antigo Testamento e Novo Testamento. Amém ou não amém? Então, no Antigo Testamento, Deus estabeleceu suas leis entregando a quem? A quem? Abraão. Amém ou não amém? Glória a Deus. E Cristo, quando Ele veio para trazer novidade de vida através da graça, não que Ele tenha anulado o Antigo Testamento, mas Ele trouxe a graça da salvação eterna, mas também movido pelo estabelecimento da lei.
Amém ou não amém? Mas vamos chegar lá no entendimento. Versículo 20. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre, quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Ei, fostes comprados pelo mais elevado preço. Não vos torneis escravos de homens. Portanto, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi. Aleluia. Vamos orar? Fecha teus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Santo de Israel, eu me coloco agora em oração diante do Senhor e apresento a Tua palavra que é viva e eficaz. A Tua palavra que vai ser ministrada esta noite, em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 17 ao versículo 24. Que o Senhor, meu Deus, movido pelo Teu Espírito Santo, venha trazer o subliminar, revelar o subliminar da Tua palavra para o nosso entendimento e clareza. Que o Senhor esteja retirando de nós todo o cansaço, toda a fadiga física e espiritual. E que a graça e a glória do Senhor venha a ser manifestada na Tua casa, no meio da Tua igreja, desse povo eleito. Que haja cura, que haja libertação. Deus Santo e Eterno esteja visitando aqueles que precisam ser visitados ainda agora, nesse momento. Que Teu Espírito Santo venha tocar no seu coração e adentrar no mais profundo, trazendo cura, libertação, em nome de Jesus. Aleluia. Eis. Viver o chamado de Deus. A vida por si já não é fácil, amém? A vida ela é cheia de coisas, é ocupações, amém? É trabalho, é contas. Né? Janeiro, iniciou janeiro, amém? Iniciou janeiro, né? O que significa janeiro? Início do ano, pastor? Não, IPVA, IPTU, oh meu Deus, glória a Deus, amém ou não amém? Aleluia! E pastor, e se eu ignorar isso? Bom, aí é o seguinte, vai sendo atrasado lá, né, até trancar, e aí vai ficar trancado, que fica mais legal, vai para o cartório, aí fica mais bacana ainda. Mas isso é outro processo. Mas é assim, Eips, a vida é assim. Já imaginou um mundo sem ocupação nenhuma? Um mundo sem preocupação nenhuma? Não tem graça. Por isso que missões é do coração de Deus, que Ele gosta de ver as coisas acontecerem. Ele gosta de ver as movimentações, as pessoas indo atrás de outras, falando da sua palavra, visitando pessoas, ganhando amizade, fazendo amizade, algumas das vezes fazendo até inimigos, né? Mas o problema é dele. Nós vamos lá para pregar a palavra, amém? Quem gostou, gostou. Quem não gostou, fique na tua, em nome de Jesus, amém? Tem essas coisas no campo missionário. Não pense que é só lá chegar, uhul, ei, vem cá, entra aqui, bolo, café. Não. Às vezes tem galho de cuia, tem pedra. Tem umas palavras bacanas, né? Mas é assim mesmo, faz parte, diga, faz parte. Missionário não é para quem quer, não. Missionário é para quem tem coragem. Ser missionário tem que ter tutano, tá me entendendo como é que é o negócio? Tem que ter tutano, tem que ter unção de Deus para chegar lá. Mesmo que receba uma porta aberta, você diz assim, Deus vai abrir mais uma. Fechou a porta, Deus vai abrir outra. Amém? Aleluia. Eis. Todos nós somos chamados a exercer uma função
ou seja, atividade, que Deus tem determinado para cada um de nós. Qual é o teu chamado? Pastor, meu chamado está meio dormido, acorda. Pastor, ainda estou meio indeciso no chamado. Meu irmão vai orar. Tu não sabe orar, não? Ainda não, meu irmão, fala com o teu líder, vai te ensinar a orar. Líder, como é que eu faço para oração? O que tu está fazendo comigo? Eu estou falando com o senhor. É a mesma coisa. Vai falar com Deus. Crente de meio século que não sabe orar. Como é que é o nome? Tem que ir para a escolinha das crianças. Começando desde cedo. Não tem idade, amém? Aleluia. Então todos nós, diga eu tenho um chamado. Eu quero ouvir. Eu, até ficar rouco, eu tenho um chamado. Glória a Deus. Então não é só o fato de você ter um chamado de Deus que você já está ok, não está não. Ainda tem uma função, atividade para ser executada. Pastor, vou formar um grupo de missionários aqui. Glória a Deus, ore. Pastor, está aqui a equipe. Muito bem, glória a Deus. Mas qual é a função de cada um? Bom, esse aqui rema, esse aqui faz o café, esses 3 aqui vai comigo, sobe o morro, e essas 2 aqui ficam na retaguarda orando, intercedendo. Irmão, olha, presta atenção. Polícia, para subir o morro, ele não sobe de qualquer jeito, não. Tem que ter uma preparação. Eles têm que se equipar todo, tá me entendendo? EPI, equipamento de proteção individual. Amém? Só que lá o equipamento é diferente, né? Mas, enfim, o sentido é esse. Cada missionário precisa se preparar para executar a função, a atividade que ele foi determinado. Se é para ir para uma comunidade, precisa de quê, Carlinhos? Gente, canoa ou voadeira ou rabeta, entendeu? Material. Precisa chegar lá. Pastor, mas não tem nada disso. Rapaz, Deus estabeleceu um negócio chamado oferta, que é para os recursos vir a orçamentar e patrocinar a obra de Deus. Amém? Nós não precisamos reter esses valores. Esses valores precisam ser colocados à disposição daqueles que vão. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Ei, entenda que ele, diga Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ah, pastor, eu gostei muito, pastor, da palavra apóstolo, eu gostei muito da palavra profeta, evangelista, pastores e mestres. Eu gostei, pastor. Aham, gostou? Foi? É. Só que tem uma pequena palavrinha que está sendo ignorada. Outros. Ei, a função já está estabelecida, como já foi falado. Efésios 4:11. Deus, ele designou alguns. Não foi todo mundo. Designou alguns para apóstolos. Amém? Outros para profetas. Amém? Estão entendendo? Pegou aí? Alguns para apóstolos.
Olha, é o seguinte, entenda. Assim como tem os degraus, cada degrau é uma fase, amém? Então, a condição de apóstolo já é uma função mais assim, de intimidade, força, poder diante de Deus. Coça a cabeça aí. E tem gente que tem coragem de se levantar contra um apóstolo. Bata na cabeça assim. Aí desce. Outros para profetas. Outros para evangelistas. Outros para pastores e mestres. Mas apóstolos é só alguns. Porque é Deus que determina a função. Amém? E a própria palavra diz que tem apóstolos que são designados por si mesmos, entendeu? Mas que não são apóstolos. Tem aqueles que são designados por homens, mas tem aqueles, esse que é o bom, que é Deus que designa, é Deus que coloca, é Deus que prepara, é Deus que levanta, é Deus que forja. Campo de missões. Tem muito trabalho. Muito trabalho. Só não dá para existir tempo para perder tempo. Porque o tempo passa. E aquela vida que você deixou de evangelizar, de trazer aquela pessoa para o reino de Deus, e que de repente essa pessoa foi para mais longe, que você perdeu o contato, você teve a oportunidade, mas você não a chegou. Quem está comigo, diga amém. Entenda que cada um de nós, todos nós, fomos chamados para exercer uma função e uma atividade dentro do reino de Deus. Você não pode abrir a boca e dizer, o apóstolo que se vire, os pastores que se virem, os missionários, o pastor Carlos Pessoal que se vire para lá, te vira para lá. Não, não é assim não, meu irmão. Não faça isso não. Ricardo, tu vai para... Rapaz, Ricardo, deixa eu te dar um abraço primeiro, que Deus te abençoe, se cuida, tá? Durma também, se alimente bem, fique tranquilo, estamos aqui orando por você. Poxa, obrigado. Um abraço. Entendeu? A pessoa às vezes vem do campo, vem de lá, né? Do campo de guerra, vem lá da situação de guerra, de batalha. Sujo, suado, cansado, cheio de calo, às vezes doente, com o pé cheio de espinha, para aqueles que vão passar do coelho e pisam em cima daquele negócio do tucumanzeiro, que é cheio de espinho, ô coisa boa, entendeu? Aí quando chega na cidade, dá só uma apedrejada. Ei, para com isso, irmão. Diga, para com isso, irmão. Ligue, diga, chegou? Fulano, está tudo bem com vocês? Todo mundo está tudo bem aí? Tem alguém com problema aí? Não. Só o fulano que está com problema de saúde. Peraí, vamos já chegar, vamos dar uma arrumada aí. Peraí, calma aí. Vamos cuidar dos nossos guardas, nossos soldados também. Amém? Quem entendeu? Não jogue o fardo na costa só dos missionários. Abrace a luta, abrace a briga, abrace a confusão também. Chegue junto, marque presença, leve uma palavra de amizade, de incentivo. Você vai conseguir, não desista. Mas lá é um irmão, tu vai conseguir. Rapaz, o pessoal lá é brabo. Meu irmão, não tem brabo diante de Deus, não.
Colega, tu não tem ideia do tamanho daquele facão. Rapaz, fica calmo, fica tranquilo, Deus está no controle. Se ele arrastar o facão no chão, né? Só diga, Deus te abençoe. Deus não gosta de covardes. Deus gosta de macho, de gente que tem coragem. E de mulher também de oração, mulher de intercessão. Mulher que fica com mimimi, está perdendo tempo, fazendo outros perderem tempo. Abrace a causa, caminhe junto, macho, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Viver o chamado de Deus. O livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 4, fala de milagres e dons do Espírito Santo que Deus distribui conforme a sua vontade. Quem quiser conferir, amém? Hebreus, capítulo 2, versículo 4. Então, essa palavra, ela é bem aprofundada, ela é bem colocada, porque Deus ele não erra em nada. Como eu sempre digo para os irmãos, olha, meu irmão, é o seguinte, a matemática de Deus não é igual à nossa matemática, não. A nossa matemática falha, não tem nenhuma 100%, entendeu? Mas a de Deus, ela é 100%, ela não erra, ela não falha. Ah, pastor, mas a Bíblia é um livro antigo, ninguém tem nem que ligar mais para isso, meu irmão, não tem, é. O que tu comprou de novo numa loja aí? Ah, eu comprei esse ventilador aqui, da marca Quiventa. É mesmo? Tá novo? Tá. Ah, tá, peraí. Liga, tem um rabicho? Ah, traz aí, liga aí na tomada do rabicho, vamos para cá. Cadê teu tanque? Tá aqui, liga aí o ventilador, ligou, ligou. Eu vou jogar dentro do tanque. Não, peraí, por que não? Porque o ventilador não é para jogar na água. Tu leu o manual dele? Não, mas eu sei que não é para jogar na água. Bom, tu tem o conhecimento, mas você não tem o entendimento. Quem está captando a mensagem? A Bíblia é o manual do ser humano. O que há de novo debaixo do sol? Nada. O que foi antes ainda vai estar acontecendo. O que já foi vai se tornar ser novamente. Eu estava meditando nessa palavra um tempo atrás aí. E a questão dessa mensagem é que não é questão de modernidade que Deus está se referindo. Ele está se referindo à pessoa, o eu. Você que tem sentimento, que chora, que ama, que sofre, que odeia, que tem raiva, entendeu? Que surta, enfim. O que há de novo? O ser humano que surtava há 100 anos atrás, tem muita gente surtando até hoje. Que era nervoso há 100 anos atrás, continua sendo nervoso hoje. Tem pessoas sendo nervosas hoje. Quem tem medo, há milhões de anos atrás, hoje, atualmente, ainda tem medo. Tem pessoas que têm medo. Então, são coisas que vêm da alma. Quem está vivo dá glória a Deus. Aleluia. Então, aqui no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 4, fala de milagres e dons do Espírito Santo que Deus distribui conforme a sua vontade. Os dons estão aí. Os dons do Espírito Santo. Mas para eu conseguir, para eu ter, eu preciso me achegar, eu preciso me aprofundar, eu preciso me render àquele que é dono de todos os dons, que é Deus. Amém ou não amém? Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, diz que pelo Espírito de Deus, a um é dado
a palavra de sabedoria, diga sabedoria. Sabedoria. Já a outro, pelo mesmo Espírito, é dado a palavra de conhecimento, diga conhecimento. Marque essas duas palavras, diga sabedoria, conhecimento. Aleluia. A sabedoria é você saber algo que você acabou de ver ali, né? Por exemplo, para entender. O conhecimento me propõe que eu sei o que é o açaí, amém? Vamos ser simples, que é o negócio que é mais simples aqui na região. Quem conhece açaí, diga amém. Quem sabe como é que faz, diga glória a Deus. Quem já viu alguém fazendo, diga amém. Muito bem. Então vamos pegar esse exemplo. O profissional da fabricação do açaí, ele tem, além do conhecimento, ele tem a sabedoria. Além do conhecimento, ele tem a sabedoria. E aí, pastor, qual é o babado mesmo? Bom, o babado é o seguinte, que o conhecimento, eu sei que o açaí vem do açaizeiro, eu vou lá, subo, né, debulho, tira lá e tal, bota na água fervente, né, então, para amolecer a polpa, algo assim e tal. Bom, no meu conhecimento bruto, eu vou fazer aquele açaí de qualquer jeito. Amém? É no meu conhecimento bruto. Então vai dar poucos litros, porque eu não tenho noção da quantidade e da quantidade, amém? Ali da porção. Agora, aquele que tem o conhecimento, a sabedoria, sabe muito bem como manusear e sabe muito bem como gerar mais litros. E não perder suas propriedades e nem a sua consistência. Quem captou, diga amém. Então, sabedoria é totalmente diferente do conhecimento. O conhecimento eu passo a saber alguma coisa. Agora, a sabedoria, eu vou me aprofundar mais ainda naquilo que eu tive o conhecimento. Aqueles que são bem mais estudados, amém? Por isso que tem, né? Primeiro grau, segundo grau, nível superior, né? E assim vai, né? Mestrado, doutorado e aí vai, né? Amém ou não amém? É por aí. Eis, mas vamos viver o chamado de Deus. Eis. Agora, se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria. Veja que a própria palavra de Deus, ela já acrescenta isso. Que Deus ele não quer que você seja apenas limitado naquilo que você faz, Ele quer que você seja além daquilo que você sabe fazer. Que além do conhecimento que você tem, você venha gerar sabedoria além, para fazer muito mais daquilo que o conhecimento te deu. Quem está entendendo? Está avançado? Beleza de Creuza? Vamos continuar. Ei, precisamos nos submeter a toda e qualquer vontade de Deus. Vou repetir. Precisamos nos submeter a toda e qualquer vontade de Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Se a sonolência chegar, dá uma levantadazinha, disfarça, né? Faz como jogador de futebol, entendeu? E senta de novo.
Amém? Fica com vergonha não. Deus te ama assim mesmo. Fica tranquilo. Beleza de Creuza? Amém. Ei, no livro de Mateus capítulo 6, versículo 10, está escrito: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Voltando. Precisamos nos submeter a toda e qualquer vontade de Deus. E a obra missionária, ela é muito forte e é muito concentrada e vem do coração de Deus fazer missões. Para que missão, pastor? Para alcançar as outras pessoas. Aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Aqueles que não conseguem dormir direito, porque tem demônios que perturbam, não deixam a pessoa dormir direito. Para que aquelas pessoas que vivem naquelas casinhas de barro saia do cativeiro, seja liberto pelo sangue de Jesus, receba Cristo como seu único e suficiente Salvador, venha entender os planos da salvação eterna e a sua história e condição de vida comece a mudar. Diga glória a Deus. Eu ainda não vi nenhuma situação de vida que depois que a pessoa entregou a sua vida para Cristo, que ele não fez nada na vida dessa pessoa. Se não fez nada, é porque essa pessoa não está conectada diretamente com Deus como tinha que ser. Recebeu a informação, recebeu a instrução, recebeu o conhecimento, mas não teve a profunda sabedoria. Diga glória a Deus. E essa palavra aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10, ela denuncia o que eu estou falando. Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, que venha o teu reino sobre a minha vida. Senhor, que venha o teu reino sobre a minha casa. Que venha o teu reino sobre o meu casamento. Que venha o teu reino na minha descendência. Que venha o teu reino na minha empresa, algo assim. Porque quando o reino de Deus ela chega, a luz ela adentra aonde há escuridão. A cura chega aonde há doença, não somente física, mas espiritual. Porque Cristo, ele morreu no madeiro. Além de que nós pudéssemos estar livres, pudéssemos ser curados e libertos de todo aprisionamento. Amém ou não amém? Ei, nós precisamos entrar no centro da vontade de Deus. Se você já conhece e sabe qual é a vontade de Deus, você precisa entrar e ser o centro da vontade dele. Quem entendeu? Ei, meu irmão, ei, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Ah, pastor, mas acontece que o senhor não conhece a minha vida. Eu não conheço mesmo, não. Mas eu sei que Deus conhece muito bem. E Ele sabe muito bem do que você precisa, do que você necessita. Agora é o seguinte, você precisa estar no centro da vontade dEle para Ele começar a agir na tua vida. Quando a palavra diz assim, cuide da figueira e você comerá dela, é Deus dizendo assim, olha, vem cá, cuida das minhas coisas. Cuida dos meus pequeninos, cuida dos meus. Não se preocupa não que eu vou cuidar dos teus. Fica tranquilo, fica calmo. Largue tudo aí. Cuide do que me pertence.
que eu vou cuidar de tudo que você tem e tudo mais que você ainda vai ter, e além do mais que eu vou acrescentar. Diga, classe social. Classe social. Veja. Tem aqueles que são mais humildes, aquele que não tem nada mesmo, amém? Tem aqueles que são médios ali, né? Já tem um pouco mais de entendimento, tal, tem uma bala na agulha, né? E tem aquele que já tem, né, uma metralhadora, uma bazuca, né? Já pode atirar para todo canto e rindo, né? Só que é o seguinte, Deus, ele distribui as riquezas e os favores para que você ajude aqueles menores, aqueles que estão ali atrás. Não é que eles não sejam capazes, não, eles são capazes. Mas muitas das vezes estão trilhando caminhos tortuosos, caminhos errados. Não tiveram conhecimento, muito menos sabedoria e entendimento de nada. E eles andam conforme a hierarquia deles, né? A cultura deles vem proporcionando ao longo do tempo. E eles precisam ser libertos daquilo. Amém? Quem tem mais precisa ajudar aqueles que têm menos. É assim que é. A matemática de Deus é essa. Eu não concordo, o problema é teu, mas é assim, eu estou só passando. Amém? Quer ver? Na palavra de Deus diz assim, aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. Alguma coisa que você emprestou para Deus. Já pensou? Deus não divide nada, Deus não deve nada para ninguém. Imagina você ajudando aqueles mais humildes, aqueles menos favorecidos, e a palavra diz que você está emprestando para Deus. Por quê? Porque Deus, ele se agrada dos mais humildes, daqueles menos favorecidos. Mas amém. Diga, viver o chamado de Deus. Aleluia. Voltando aqui para o livro de 1 Coríntios, capítulo 7, o versículo 19, diz assim: diz que o importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Versículo 19, 1 Coríntios, capítulo 7. A circuncisão em si não faz o menor sentido. E aí, circuncisão também não significa nada. O que realmente importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Amém. E o primeiro mandamento com promessa de Deus é honra teu pai e tua mãe, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Alguém entendeu? O primeiro mandamento com promessa. Diga, promessa. Honra teu pai e tua mãe. Eu não gosto do papai, não. O papai é muito ignorante, é carrancudo, é casca grossa, mas é teu pai. Eu não gosto da mamãe, não, porque a mamãe é assim, e ela xinga e aí vai para lá. Mas é tua mãe, não interessa. Ela que te colocou nesse mundo. Mas eu não concordo, papai. Se tu não concorda, tu vai viver menos. Não, isso não dá certo. Não dá. Se o manual do ser humano está dizendo que é assim, é assim. Nós temos uma ovelha lá em Manicoré, que ele já tem 105 anos de idade. Uhul! Eu já falei para ele, só vai assistir mais uma Copa. Ele diz, amém, pastor. Daí já vai mesmo.
Tomara que ganhe, né? Tá lá. Ele sofreu um acidente, quebrou o fêmur aqui, ele não conseguia. Aí aquela história, né? O médico humano diz, já morreu. Aí não tem jeito não, isso daí é só arruma aí, larga aí, que vai morrer assim. Eu conheço um que foi assim, não deu uma semana, morreu. Esse médico nem lá na cidade está mais. Eu não sei se já morreu. Mas o velho está lá. Passou-se o tempo, ajeitou para cá e vai, né? Cuidando, entendeu? Dando vitamina, a pastora Iracema ajuda lá, vitamina e vai, aquela coisa toda, entendeu? Levaram no hospital, bateram lá o raio-x e tal, e viram que osso emendou. Uhul! Um osso de um velho de 105 anos emendou. E ele ficou de pé. Os irmãos levam ele para a janela, ele chega lá na janela e levanta. E... Menino, vai estudar, menino, sai do sol, me senta de novo aí. É, por causa da idade, meu irmão. Mas está lá. E eu conversando com ele, eu perguntei, eu tenho uma curiosidade. Fala, pastor. O senhor era mal com seus pais? Nunca, pastor. Nunca desrespeitei meu pai e minha mãe. Eu apanhava, mas eu respeitava. Tudo que eles mandavam fazer, eu fazia. Mesmo eu não querendo, mas eu fazia. E o final da vida deles, eu estava lá com eles. Eu cuidei deles. Eu estava junto. Amém? Honra teu pai e tua mãe, para que vivas bem e tenhas vida longa. Quem entendeu, diga amém. Aleluia. Só umas 3 horas a gente termina. Quem puder acompanhar, abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1 ao 3. E nessa palavra você vai confirmar no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 ao 3. Você vai confirmar que fomos libertos para a liberdade. E permanecermos firmes e não nos sujeitarmos à escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Ei, você é livre. Cristo já te libertou. No momento que você abriu a sua boca e confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele já entrou com uma providência na tua vida. A tua vida não vai ser mais a mesma e a tua vida já não é mais a mesma. Eu lembro quando eu tive o primeiro contato com a palavra de Deus, foi transformador. Eu fiquei meio assim, Que é isso, menino? Gostei dessas palavras. Quer mais? Espera aí, calma aí que eu estou meio tonto até agora. Ei, a palavra de Deus é como faca de 2 gumes. Ela adentra no mais profundo, no íntimo, cortando, separando as juntas e as medulas. Não tem nada em que ela não possa fazer transformação nenhuma e nem mudar coisa alguma. Tudo ela muda. Então nós fomos libertos para a liberdade. Mas não somente viver essa liberdade em Cristo, mas permanecer firme nessa liberdade.
e não nos sujeitarmos novamente a um jugo de escravidão, retornar a ser escravo daquilo que Jesus já te libertou. Quem já tomou muito água do que passarinho não bebe, sabe do que é, né? Quem já usou algumas outras coisas também sabe de como é que é o negócio, é meio diferente. Então é assim, meu irmão, ei, entenda, essa escravidão, essa corrente foi quebrada, foi arrancada da tua vida, ela foi estipada, foi exterminada, porque Cristo entrou com uma providência na vida da pessoa. E aquele que pisa nos santos dos santos, não existe outro lugar para ir mais, nem adianta. Pastor, a Mariazinha falou mal de mim, eu não vou mais para a igreja não, eu não vou mais. Eu vou para ali, sai, porco, me dá uma vaga aí, porco. Até tenta voltar para o lamaçal, até tenta, mas não consegue, não vai, não dá certo. Porque até lá, que está naquele lamaçal, está ali fugando ali, mas o Espírito Santo de Deus está no coração. Sai daí, esse aí não é teu lugar mais. Não é mais teu lugar aí. Não é mais teu lugar, sai, menino, daí. Não consigo, mas sai daí agora. Ai! Quem entendeu? Há um renovo de Deus na vida da gente, amém? No livro de Atos, capítulo 15, do versículo 1 ao 5, vamos lá para o livro de Atos, vamos lá, para a gente entender bem. Livro de Atos, capítulo 15, do versículo 1 ao 5, diz assim, presta atenção. Alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos. E se não vos circuncidardes, conforme a tradição instituída por Moisés, amém? De forma alguma podereis ser salvos. Por este motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles. Os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar essa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Amém? A igreja os enviou. E quando estavam atravessando a Fenícia e Samaria, compartilharam como havia acontecido a conversão dos gentios. Notícias essas que alegraram sobremaneira o coração de todos os irmãos. Todos eles, chegado a Jerusalém, foram muito bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e por todos os presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles. Entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se protestando. É necessário circuncidá-los e ordenar-lhes expressamente que observe a lei de Moisés. Amém? Veja bem. Cristo nos libertou para sermos livres. Hoje nós não precisamos mais ser circuncidados para que a nossa vida esteja diante do altar de Deus. Já na antiguidade, era uma aliança, um símbolo de aliança que Deus estabeleceu com Moisés, para que todos aqueles que fossem circuncidados, estivessem circuncidados, era uma forma de mostrar, esse aqui tem trato comigo. Mas hoje não precisa mais disso, amém? Quem está entendendo? Aleluia. Porque Jesus Cristo já morreu no madeiro, já nos deu o dom da salvação eterna, já nos deu a graça dessa salvação, já somos herdeiros e co-herdeiros do reino de Deus. Amém ou não amém? Aleluia.
Glória a Deus. Então, esse conhecimento diverge da sabedoria em que Cristo já nos libertou da lei, mas sem desobedecer a palavra de Deus. Diga, Moisés, Jesus, Moisés. Ok. Deus colocou aquelas dele, aquelas tábuas e tal, fez ele subir lá, né? O monte e entregou nas tábuas as leis que ele queria que os seres humanos eles obedecessem. Mas assim foi a época dele. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse o dom da vida eterna. Glória a Deus por isso. Amém ou não amém? Então, para termos uma confirmação maior, vamos lá para o livro de Atos, capítulo 13, versículo 39, que diz o seguinte. Atos, capítulo 13, versículo 39. E por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas que antes não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Entenda que Jesus ele veio para trazer um upgrade à antiga aliança, Antigo Testamento. Ele veio para dar uma melhorada, não anular a antiga aliança, mas para trazer um sentido mais suave e mais profundo e íntimo com Deus. Amém? Aleluia. Vamos lá para o livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 9. 1 Coríntios 9, 9. Para entendermos essa passagem. Está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso, é com bois que Deus está preocupado? Entenderam? A lei de Moisés até que, né, ali, para ter uma certa ordem, diga ordem. Então hoje tem as leis, amém, as leis aí dos homens, né, as leis aí que é para ter ordem. E aquele que transgride a lei, né, sofre a pena por isso, amém ou não amém? Por exemplo, agora tem uns faróis que foram instalados, né, e tal. Tem a lei, né, olha, é o seguinte, deu sinal vermelho, tu para, tu não pode seguir em frente. Mas tem gente que passa. Não sei se tem algum passarinho que tira logo, opa, placa, opa, multa. Enfim. Mas tem gente que transgride, que não respeita. Amém ou não amém? No livro de João, capítulo 1, versículo 17, diz algo mais. João, capítulo 1, versículo 17. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Aquele que na lei antiga não tinha salvação, não tinha o que se fazer, já pela graça de Cristo, essa pessoa ela é levantada, é acolhida, é amada. É retirado toda a roupa velha, colocado uma roupa nova. É alimentado, não somente fisicamente, mas espiritualmente. Não tinha família nenhuma, agora passa a ter uma família, diga célula. Passa a ter uma família, alguém que se importa, alguém que te chama de meu amigo, meu irmão,
Alguém que liga para você, ei, vem cá, o que é que tu vai almoçar hoje? Rapaz, eu não sei não. Espera aí que vamos almoçar junto. Você ganha não somente a salvação eterna através de Cristo, mas você ganha amigos, você ganha respeito, amizade, uma família. Quem entendeu, diga amém. Aleluia. Vamos avançar um pouquinho. No versículo 24 do livro de 1 Coríntios, capítulo 7, diz assim, versículo 24 de 1 Coríntios, capítulo 7. Portanto, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Repita comigo, viver o chamado de Deus. Então, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Entenda que Deus ele tem e quer muito mais acrescentar na vida de alguém, até muito mais, além do que aquela pessoa pensa e imagina, quando começa a servir a Deus verdadeiramente, ser fiel a Deus e começar a cumprir os seus preceitos, as suas ordenanças. Como já falei, repito, quando a pessoa começa a cuidar do reino de Deus, a cuidar da obra de Deus, Deus cuida daquela pessoa. Aleluia. Mas nós precisamos obedecer o chamado de Deus. Não tem como fugir. Ei, tem muita gente aqui que tem um chamado de Deus. Quando vai dormir, o Espírito Santo fica abrandando no coração. Fica conversando, fica falando, cobrando. E dorme com aquilo. E não se posiciona. Levanta de manhã e o Espírito Santo ainda está lá. Falando, chamando, cobrando. Mas ainda continua não dando atenção e vai fazer suas coisas. E quando está fazendo suas coisas, o Espírito Santo continua falando, chamando, convocando. Ei, retorna, volta. Você foi chamado para cá, não foi chamado para lá. Teu lugar é aqui, não é lá. Entenda que quando ignoramos o chamado de Deus e vamos fazer aquilo que Deus não quer que você faça, há atraso. O tempo estagna, para. Mas quando você sai de lá e volta a fazer o chamado de Deus, a exercer a função que Deus te deu, as coisas tendem a crescer e evoluir, a andar e a prosperar, amém? E a avançar. Porque era aquilo que Deus queria que você fizesse. Ei, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Foi chamado para evangelizar? Evangelize. Foi chamado para pregar? Pregue. Foi chamado para ensinar? Ensine. Foi chamado para interceder? Interceda. Foi chamado para ser mantenedor? Faça jus. Mantém. Porque quem dá ao pobre, empresta a Deus. E Deus dá semente a quem? Aleluia. Com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 22, diz o seguinte: por causa do meu nome, sereis odiados de todos. Meu irmão, tem um negócio com um crente, com o evangelho,
que cria uma antipatia com outros, né? É um negócio meio esquisito, mas não estou nem aí mais. Antes eu dava ligar, mas agora não estou nem aí. É um negócio que parece até que é um divisor de águas, entendeu? Entre. Mas é, de fato. Porque aqui está um salvo e tem aquele lá que não é salvo. É o divisor de água. Amém ou não amém? Ei, aquele que tem Cristo, aquele que tem o chamado de Cristo, de Deus, aquele que já entregou a sua vida, já mergulhou na água de Deus, está mais alto, mais branco que a neve. E aonde é que você vai? Ei, aonde é que você vai, onde é que você esteja, você vai exalar o doce aroma de Cristo. Isso não tem como negar. Não tem como. Onde você estiver. Às vezes, quando eu vou com a pastora assim para algum lugar, vou assim, olhando assim, eu digo, meu bem, estou sentindo cheiro de Cristo desviado aqui. Peraí. Ela diz, eu até sei quem é, já estou vendo. Então vamos lá. Está entendendo? Porque é diferente. Diga eu, sou diferente. Diga eu, sou diferente. Aleluia. Você foi marcado por uma marca no teu espírito, na tua alma, que não tem nada que possa remover essa marca. A marca da promessa. Em 1 João capítulo 2, versículo 24, diz assim: zelai para que aquilo que ouvistes desde o princípio permaneça em vossos corações. Você está ouvindo a palavra de Deus, está ouvindo a instrução. Amém? Mas você deve zelar por essa informação. Entendeu? Você deve se alimentar mais ainda do conhecimento e da profundidade, da sabedoria que Deus tem colocado à disposição de todos. E no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13, diz assim: vestir toda a armadura de Deus, a fim de resistir firme o dia mau. Quem nunca teve um dia mau aí? Levante a mão. Quem já teve aí um dia mau? Levante a mão. Ô, dia longo, né? Parece um dia de fome, entendeu? É um negócio assim. Rapaz, vamos dormir mais cedo porque parece que esse dia não quer passar. Mas é assim mesmo. Você vai conseguir vencer. Amém? Então, vestir toda a armadura de Deus. Entenda que até para evangelizar, irmão, até para evangelizar você tem que se vestir das armaduras de Deus. É perigoso. Porque sem orar, quer dizer, orando já acontecem as coisas, imagina sem orar e fazer o que você tem que fazer. Quando você ora antes de ir fazer, você amarra o valente. Agora, quando você vai sem orar e fazer a visitação, o cachorro está solto. Ele pode te morder. Então, antes de fazer qualquer coisa, evangelismo, pregar em algum lugar, ir para algum lugar assim, em termo, fazer a vontade de Deus, se vista de toda a armadura de Deus, a fim de resistir firme o dia que ainda vem, o dia mau, o dia problemático. Mas Deus já te deu a vitória, amém? Diga, viver o chamado de Deus. Aleluia.